E aí, galera, beleza? É o seguinte, rapaziada, na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí é, o que é o display, né? E, cara, ele é essencial para a gente poder entender o display, o Flexbox e usar o Flexbox da melhor forma possível. Cara, entendendo isso, entendendo o Flexbox, você vai poder construir qualquer página HTML e CSS com muita facilidade, beleza? Então, entender os tipos de display aqui é essencial, tá bom? Então, vamos começar aqui, sem enrolação. Cara, todo elemento HTML, toda tag HTML, ele tem um display padrão. Dependendo do tipo da tag, né, ela pode ser display block ou display line. Ou seja, toda tag HTML ela vai ter um display padrão, ela vai ser display block ou display inline, tá bom? Vamos começar com as características do display block. Cara, o display block ele sempre vai iniciar em uma nova linha, tá? Um elemento display block, ele sempre vai iniciar em uma nova linha. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática, beleza? E um elemento display block, ele também sempre vai ocupar toda a largura disponível. Cara, alguns exemplos de tags, né, de elementos com display block. Nós temos a div, que é um display block. Opa, nós temos também a tag UL, ela é display block. A tag li, ela é um display block. Nós temos também tag nav, nós temos o footer, cara, entre outros, tá? O header também é display block, tá bom? O display desses elementos aqui, dessas tags aqui por padrão, é display block, beleza? Vou mostrar aqui agora para vocês em relação ao que eu disse, que um display block sempre vai iniciar uma nova linha e ele sempre vai ocupar toda a largura disponível. Eu vou colocar o style aqui mesmo, eu não vou colocar o style de fora não, para vocês poderem ver. Nesse exemplo aqui, eu vou dar o exemplo usando a div mesmo, tá? Então, a gente dentro do style aqui, a gente vai colocar div, e a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui um background color red, para a gente poder ver, tá? E vou colocar aqui algum conteúdo aqui dentro, vou colocar um oi, por exemplo. A gente vou salvar aqui, vou atualizar a página. Olha só, primeira coisa que a gente pode ver, ele vai ocupar toda a largura disponível. Vocês podem notar aqui que eu não declarei nenhuma largura para ele, tá? Eu não declarei largura para ele e ele está ocupando toda a largura disponível. Qual foi a outra característica que eu falei? Ele vai sempre iniciar uma nova linha. Então, se eu copiar esse código e colar aqui embaixo, salvar e atualizar, olha o que acontece. Ele inicia em uma nova linha. Tá vendo? Então, um elemento que tenha display block, ele sempre vai ocupar toda a largura disponível e sempre vai iniciar em uma nova linha, tá? Então vamos lá. Uma outra particularidade agora do display block, a gente pode definir uma largura para ele, ele não precisa ocupar toda a largura disponível, a gente pode declarar, por exemplo, eu posso falar que ele vai ter uma largura de 100 pixels, e eu também posso falar para ele que ele vai ter uma altura de, por exemplo, 100 pixels, que a gente vai fazer um quadrado perfeito, né? Ou seja, quadrado na verdade é perfeito. A gente vai fazer um quadrado no caso. E vamos salvar aqui para vocês verem. Vou atualizar. Olha, eu criei aqui largura 100 pixels, altura 100 pixels, tá? Esse daqui também, altura 100 pixels, largura 100 pixels. Vocês podem ver que eu consigo fazer colocar essas características. Eu consigo colocar, por exemplo, um padding. Eu quero um padding de 10 pixels em cima, embaixo, na esquerda e na direita. Vocês podem ver que o texto aqui, ó, salvei, agora eu vou atualizar. Vocês podem ver agora que o texto aqui, ele foi um pouquinho mais pro canto, aqui pro lado, por causa do padding. Então, no display block, eu também consigo acrescentar o padding, tá bom? E repara, ele sempre vai iniciar em uma nova linha. Então, eu posso colocar, por exemplo, um outro elemento aqui. Vamos colocar uma section, que também é um display block. Opa, section. Tá. Vamos colocar aqui, essa aqui é a section, tá? Essa daqui é a section. A gente vai editar a section. E vamos colocar aqui as mesmas características, só para ficar mais rápido. A gente pode salvar aqui, atualizar. Vocês podem ver que ela vai iniciar aqui embaixo, ela vai ser aplicado padding, ela está com a largura de 100 pixels, ela está com a altura de 100 pixels, porque a section também é, por padrão, um display block, beleza? Agora vamos para o display inline. Beleza, agora vamos falar sobre os elementos HTML, as tags HTML, que tem por padrão o display inline, né? Cara, vamos primeiro dizer as características, né? Algumas características do display inline. Diferente do display block, o display inline ele não inicia em uma nova linha, tá? Ele nunca vai fazer isso daqui, ó. De eu colocar um, colocar outro embaixo, outra tag aqui embaixo, ele vai iniciar na nova linha, colocar uma outra tag inline embaixo, ele vai iniciar numa nova linha. Não, o display inline não inicia uma nova linha, ele sempre vai ficar na mesma linha, tá bom? E ele vai pegar somente a largura necessária, tá? O display block ele pega toda a largura. Se a gente não definir aqui, por exemplo, eu vou tirar da section o width, ou seja, a largura.
vou tirar, vou salvar e vou atualizar. Ou seja, ele vai pegar toda a largura, o display block. O display inline não, ele vai pegar somente a largura necessária, tá bom? Cara, alguns exemplos de tag que seja display inline. Tem o span é uma tag inline, opa, e span, né? Tem o MG, que é a imagem. Temos o button, também é um display inline. Opa, temos o input também é um display inline, tá? Esses aqui são elementos inline. Vamos ver eles aqui, vamos salvar aqui, vamos colocar aqui primeiro um conteúdo, ó, spam, vou escrever aqui spam, no img não vou colocar nada, não vou botar aqui, botar aqui botão, aqui eu vou colocar um type text placeholder, eu vou colocar um placeholder aqui, vou colocar display inline, tá? Se a gente salvar e atualizar, olha o que acontece. Vocês podem ver que, diferente do display block, o display inline sempre vai ficar um elemento do lado do outro. Ó, vocês podem ver que aqui está um embaixo do outro no código, mas isso não interfere em nada, porque o display padrão desses elementos aqui é inline. Então, eles sempre vão ficar um do lado do outro. E ele sempre vai pegar a largura necessária. Ou seja, se a gente vier aqui e apagar, e eu fizer o seguinte, colocar aqui span, ou seja, colocar uma largura de 100 pixels no span, uma altura de 100 pixels no span, um pad de 10 pixels e um background color, a gente salvar e atualizar, olha o que aconteceu. O padding foi aplicado, tá? Vamos apagar o padding para não confundir vocês. Apagar o padding aqui, beleza? Vou atualizar. Olha só, é isso que eu quero dizer. Eu coloquei uma largura de 100 pixels, coloquei uma altura de 100 pixels, mas ele só pegou o tamanho do conteúdo, tá? Ele só vai pegar exatamente o tamanho necessário para o conteúdo caber aqui. Então, a gente não consegue declarar uma largura e uma altura para um elemento display inline. A gente consegue colocar um padding, sim, tá? Vocês viram ali, a gente consegue colocar um padding de botar aqui, sei lá, 20 pixels em cima, embaixo, na esquerda, na direita. A gente pode salvar aqui e atualizar, vai funcionar. Porém, largura e altura não funciona nos elementos que sejam display inline, tá bom? Vou fazer uma experiência aqui. Vamos colocar uma div. Colocar aqui um conteúdo, essa é uma div, tá? Vamos apagar esses itens aqui. Vamos deixar eles aqui. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar essa div. Vamos colocar aqui, vamos copiar essas características aqui dela. Vamos só mudar para o background da div de azul, ok? E vamos salvar, vamos atualizar. Tá vendo? Cara, eu declarei aqui uma largura de 100 pixels. Declarei uma altura de 100 pixels na div. Mas ela não deixa nada ficar do lado dela. Nem se o elemento que tiver abaixo aqui no código seja display inline. Cara, nada pode ficar do lado do display block, porque ele toma toda a linha. Se a gente der um F12 aqui, a gente pode ver o seguinte, a gente clica aqui para selecionar o elemento e clica aqui na div. Olha só, tá vendo esse conteúdo laranja aqui? É uma margem que a própria div, ou seja, que o próprio elemento que seja display block, coloca automaticamente para nenhum outro item ocupar o espaço ali do lado dele. Então, mesmo declarando uma largura fixa de 100 pixels, ele vai acrescentar uma margem só para poder pegar todo esse conteúdo do lado dele e nada ficar do lado dele. Então, pode ver que mesmo esses itens sendo display inline e ficando na mesma linha, não vai ficar aqui do lado, tá bom? Nada fica do lado do display block. Porém, a gente consegue setar, né? A gente consegue mudar o display padrão dos elementos. Eu consigo, por exemplo, dizer que o span vai ser um display block. Tá? Eu consigo dizer que o span vai ser um display block. Se eu fizer isso, salvar e atualizar, vocês podem ver que os elementos que estavam lá dele foram para baixo. Agora ele está com uma largura de 100 pixels e ele está com uma altura de 100 pixels. Então a gente consegue fazer isso. Eu consigo falar que a div é um display inline, por exemplo. Se eu salvar e atualizar, vocês podem ver que ela vai perder as características de largura e de altura e vai pegar somente o necessário para poder caber o seu conteúdo. Se eu coloco essa div aqui embaixo, por exemplo, perto do botão e do input, que são displays inline, e atualizar, vocês podem ver que a div vai ficar do lado do botão e que vai ficar do lado do input, tá? Então a gente consegue alterar as características padrões, os displays, no caso padrão, de cada tag HTML, beleza? Porém, a gente também tem uma outra, tá? Nenhuma tag, nenhum elemento HTML vem dessa forma por padrão, mas a gente consegue acrescentar no CSS, que é o display inline block, tá?
Ou seja, ele vai pegar as características do inline e vai pegar as características do block e vai colocar tudo na tag, tá bom? Como assim? Vamos pegar essa tag aqui, spam, por exemplo, e vamos definir ela como display inline block. É assim que a gente faz, inline, tracinho, block, ponto e vírgula. Ou seja, quais as características do display inline que ele vai pegar? As características serão que ele vai deixar itens ficarem do seu lado. Essa é a característica do display inline que ele vai pegar. E quais são as características do display block que ele vai pegar? É poder definir uma largura e poder definir uma altura. Se a gente salvar aqui e atualizar, a gente pode ver que o nosso span ele está com uma largura de 100 pixels, está com uma altura de 100 pixels e os outros itens estão do lado dele, beleza? Então a gente consegue definir o display padrão, mudar o display padrão. Vamos colocar aqui agora essa div como um display inline block também, ó. A gente pode salvar, ó. Salvamos, agora vamos atualizar. Agora a gente pode ver aqui, ó, que o span é um display inline block, conseguimos colocar largura e altura. A div agora é um display inline block, ou seja, agora ela consegue definir a largura e altura e também deixa outros elementos ficarem do seu lado, e esses elementos aqui são display inline normal, tá bom? Então, entendendo isso, cara, a gente consegue construir, usando no Flexbox, a gente vai construir qualquer layout, tá bom? Entendendo isso, a gente consegue construir qualquer layout. Então, posso criar aqui, vamos apagar aqui, por exemplo. Vamos criar aqui algumas divs, tá? Então, a gente cria essa div. Agora, a gente pode apagar essas características aqui do spam, por exemplo, que a gente não tem mais o spam. Vamos salvar, vamos atualizar. Ó, a div com display inline block, fica uma div do lado da outra e a gente consegue setar a largura e a altura. Se eu tirar o display, ela vai ficar com o display padrão, que é o block, e automaticamente, salvar aqui e atualizar, vai cada uma ocupar uma linha, beleza? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho da notificação para poder estar recebendo mais vídeos, mais tutoriais, beleza? E é isso, galera, até a próxima, fui!